Olá, eu sou Geisa Kelly, estou cursando o terceiro ano de Sociologia na Universidade Ancés do Mar. Eu estou aqui hoje com um texto para ler para vocês, referente a uma música, né, uma canção, que é a If They Not Now, Then Way, que é da banda australiana Curie Gizzard and the Lizard Wizard, que é do KGLW. Então, essa canção ela apresenta uma crítica aos principais problemas enfrentados pela sociedade atual, principalmente nas questões ambientais, tecnológicas, econômicas e sociais. A canção chama atenção para a necessidade de mudanças urgentes e procura conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar a natureza. Um dos principais temas abordados é a preservação ambiental. A destruição da natureza está relacionada a diversas ações humanas, como desmatamento, queimada, a poluição e o uso inadequado dos recursos naturais. Nesse contexto, a pergunta, se não agora, então quando? Mostra que não devemos esperar que a situação fique ainda pior para começar a agir. É necessário tomar atitudes enquanto ainda existe a possibilidade de evitar consequências mais graves. A música também chama atenção para a forma como recebemos informações sobre os problemas do mundo. Todos os dias temos acesso a notícias sobre queimada, desmatamento, poluição, desaparecimento de animais e mudanças climáticas. Muitas vezes ficamos preocupados ou indignados ao ver essas situações, mas logo continuamos nossa rotina e esquecemos o assunto. Assim, saber que algo está acontecendo não significa necessariamente agir para transformar essa realidade. Essa questão pode ser relacionada ao pensamento de Gilles Delborde sobre a sociedade contemporânea e a influência das imagens e as informações na vida das pessoas. Atualmente, grande parte dos acontecimentos chega até nós por meio de fotografias, vídeos, notícias e redes sociais. Podemos acompanhar uma tragédia sem sair de casa, mas existe o risco de apenas observar o que acontece sem procurar maneiras de contribuir para a sua solução. Dessa forma, podemos assumir uma posição passiva diante da realidade. A banda KGLW procura provocar uma mudança nessa postura. Ao repetir, se não agora, então quando? Mostra que não devemos ficar esperando. Se sabemos que as florestas estão sendo destruídas, precisamos buscar a forma de preservá-las. Se os animais estão desaparecendo, é necessário protegê-los. Da mesma maneira, se os oceanos estão sendo prejudicados pela poluição, precisamos refletir sobre nossas atitudes e cobrar medida dos responsáveis. A ideia de que isso é uma emergência, reforçar que essas questões precisam ser tratadas com seriedade. Outro assunto importante é a tecnologia e o controle dos dados, ao mencionar que dados estão sendo rastreados e que o celular pode estar espionando. A banda chama atenção para a presença dos recursos digitais em nosso cotidiano. Usamos o celular para conversar, estudar, trabalhar, fazer compras e acessar as redes sociais. Apesar das facilidades, também existem questões relacionadas à privacidade e aos usos das informações pessoais. Ao utilizar aplicativos e redes sociais, deixamos registros sobre nossos hábitos, pesquisas, preferências e compras. Muitas vezes não percebemos esse acompanhamento, porque já estamos acostumados com a tecnologia. A música nos faz a pensar sobre a relação entre tecnologia, privacidade e poder. As redes sociais também mostram como as imagens influenciam nossa percepção da realidade. As pessoas compartilham fotos e vídeos, mas aquilo que aparece na internet nem sempre representa a realidade completa. O mesmo ocorre com os problemas ambientais. Uma imagem, uma floresta em chamas, uma enchente ou animais sofrendo pode alcançar milhares de pessoas rapidamente, causando tristeza e indignação. Porém, pouco tempo depois, outras informações podem ocupar aquele espaço e o problema acaba sendo esquecido. O videoclipe contribui para essa reflexão ao utilizar imagens que mostram as consequências das ações humanas. Dessa forma, a banda não utiliza a música apenas como entretenimento, mas também como uma forma de chamar atenção para questões que precisam ser discutidas. A intenção é fazer com que o público pense sobre sua própria responsabilidade. A questão econômica também aparece na música. Há referências às indústrias farmacêuticas. A possibilidade de comida se tornar veneno pode ser entendidas como críticas aos interesses financeiros presentes na sociedade. O lucro é importante para as empresas, mas não deve estar acima da saúde da população e da preservação da natureza. Por isso, são necessárias regras, fiscalização e políticas públicas que protejam a sociedade e o meio ambiente. Também não podemos colocar toda a responsabilidade sobre os indivíduos. Cada pessoa pode contribuir, evitando desperdício, reduzindo lixo
e utilizando os recursos naturais de maneira consciente. Porém, empresas e governo possuem responsabilidade ainda maiores, pois suas decisões podem afetar muitas pessoas. A população também precisa cobrar ações e políticas que contribuam para a preservação ambiental. O impacto da destruição da natureza não fica restrito ao meio ambiente. A poluição dos rios, a destruição das florestas e o desaparecimento de espécies também afeta a alimentação, a saúde, a qualidade de vida. Portanto, preservar a natureza também significa cuidar das pessoas e das futuras gerações. A música apresenta ainda a imagem de um futuro marcado pela destruição, com animais mortos, pássaros desaparecendo e oceanos prejudicados. Essas representações funcionam como um alerta sobre o que pode acontecer caso os problemas atuais continuem sendo ignorados. A mensagem é que não devemos esperar que as consequências sejam para começar a agir. Dessa forma, o If The Way apresenta uma crítica social que vai além da questão ambiental. A obra relacionada à destruição da natureza, ao comportamento humano, ao avanço tecnológico e aos interesses econômicos. O pensamento de Gilles Delborde ajuda a compreender que não basta apenas receber informações e observar imagens. É preciso desenvolver consciência e transformar conhecimento em atitudes. Por fim, a pergunta "se não agora, então quando?" resume a principal mensagem da música. Ela faz com que cada pessoa reflita sobre sua responsabilidade diante dos problemas existentes. Não podemos esperar que outras pessoas resolvam tudo. Sociedade, empresa e governo precisam contribuir para as mudanças necessárias. Portanto, a música da banda KGLW vai além de uma simples canção sobre o meio ambiente. Ela apresenta uma crítica à forma como vivemos e nos convida a repensar nossas escolhas. Mais do que observar notícias e imagens, precisamos assumir uma postura participativa diante da realidade. Afinal, se sabemos que existe um problema e ainda podemos fazer alguma coisa, o momento de começar a mudar é agora. Obrigada pela atenção de todos. Até breve.